Boa noite a todos, meu nome é Antônio, sou do Núcleo Aglaizinha, que fica no Capão Redondo, e hoje é o meu tema, às quintas-feiras nós temos o Evangelho, e hoje é meu tema é servir. E nós extraímos esse tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E da Bíblia, no Evangelista Marcos, de 10 a 17 a 10:52. E neste capítulos, tanto do Evangelho quanto da Bíblia, nós tiramos 3 exemplos. Lembrando que nós estamos na chamada Semana Santa, onde nós temos vários momentos, da passagem de Jesus até ele chegar ao Calvário. Amanhã é Sexta-feira Santa, que a Igreja Católica e todos chamam de Sexta-feira da Paixão. Então é uma honra nesse momento estar falando sobre este tema, sobre servir. E aí eu pego 3 exemplos, e um subtema da Bíblia, em Marcos, nosso evangelista, onde ele fala sobre o jovem rico, onde ele procura Jesus está caminhando em Jerusalém, junto com todos os seus discípulos, e ele pergunta a Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala: obedeça os mandamentos, ele diz, não mates, não roube, não traia. Ele fala todos os mandamentos para este jovem e depois ele arremata dizendo: abandona tudo, deixa para trás e me segues. Ele faz já um chamado àquele jovem rico. E o jovem rico não consegue ouvir o chamado de Jesus. Ele acha que não consegue. Ele fala: mas eu faço tudo isso, todos esses mandamentos, eu obedeço, desde jovem, desde novo, eu sigo todos esses mandamentos. Mas ele, na hora que lhe é cobrado, que ele deixe sua família, deixe seus pertences, deixe sua riqueza, ele não consegue. Então nós temos aí o exemplo do chamado número 1 que Jesus faz. E aí nós vamos percebendo quantos chamados Jesus nos faz durante toda a nossa vida. Quantas vezes ele nos chama a trabalhar, a servir, a deixar o nosso egoísmo, porque nós temos muito disso. Nós olhamos para nós mesmos e deixamos o outro. Então, quando Jesus fala para esse jovem rico: deixe tudo e siga-me, ele não consegue. E vejamos que se nós formos e vamos fazer esse comparativo, com os dias de hoje, ele nos faz o chamado diferente do que era naquela época em Jerusalém, quando ele estava em Jerusalém, andando com seus discípulos, por meio das multidões, curando, servindo, pregando o Evangelho, se dedicando de corpo e alma para nos exemplificar. Então, quantas vezes Jesus nos chama nos dias de hoje? Quantas vezes ele nos convida a trabalhar na sua seara em prol dos seus filhos? É tão pouco, meus irmãos. É tão pouco que ele nos pede o dia de hoje. Às vezes, quando muitas vezes servimos até de má vontade. Às vezes achando ruim, reclamando. Se vamos ajudar alguém, às vezes julgamos: será que essa pessoa precisa? Se vamos fazer algum trabalho beneficente, hoje eu não sei se dá. Se vamos nos dedicar a algo que possa, além de nós, ajudar outras pessoas, colocamos 1000 obstáculos. E Jesus, ele é tão paciente conosco que ele nos faz o chamado de tão poucas coisas, de tão pouco servir. Nos momentos atuais, por exemplo, quantos de nós podemos fazer mesmo de casa, vibrar
se a gente não consegue sair para fazer algo bem por alguém, mas a gente consegue vibrar, manter o pensamento elevado, o pensamento em luz, para ajudar a espiritualidade a auxiliar essas pessoas, porque a espiritualidade precisa dos nossos bons pensamentos, das nossas boas vibrações. E é isso que nós temos que nos ater. Então, neste primeiro exemplo deste jovem rico, é onde nasce a frase, né? Mais fácil um camelo entrar no... É mais difícil, me perdoe, eu vou ler aqui, né? É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Daí surge, né, essa grande frase, essa frase célere que se tem em todo o mundo, né, da dificuldade que as pessoas têm de largar o lado material. A gente não diz, né, nesse momento que se largue totalmente, né, que a gente deixe as nossas coisas. Não é isso que hoje Jesus nos pede. E muito provavelmente não era isso que ele pedia àquele jovem rico, né? Mas ele nos testa, ele nos chama, ele nos pede que a gente faça o pouco que nós consigamos. E que poucos são esses? Largar o egoísmo, largar os julgamentos, né? Largar aquela maldade que a gente possa ter no coração com a falta de perdão, com a falta de desculpa para com os nossos irmãos, a paciência, né? A benevolência. É difícil ser benevolente 24 horas por dia? Claro que é. Nós somos ainda seres muito pequenos em evolução, mas nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos buscar a nossa evolução. Nós precisamos voltar para nós e poder, assim, nos julgar, nos entender, nos perdoar e passar, assim, a perdoar, a entender e a nos melhorar. Né? No segundo exemplo, nós vamos ter Tiago e João, né? Os discípulos que estavam seguindo Jesus. Né? Eles... Quando Jesus estava subindo para Jerusalém com os seus discípulos, Jesus, ele fala com seus discípulos das dificuldades, né, dos momentos que estão chegando para todo aquele cume do sofrimento de Jesus. Né? Ele diz que ele estava subindo para ir em direção a caminho, né, subindo para Jerusalém, e ele iria passar por os momentos piores. Ele contava para os discípulos. E eles diziam, vão caçoar, né, vão cuspir, né, vão torturá-lo e matá-lo, o Filho de Deus. Jesus dizia, e depois de 3 dias ele ressuscitará. Ele contava isso aos discípulos. Tiago e João, filho de Zebedeu, eles pegam, ouvindo o que Jesus falava, né? Eles dizem, Jesus, quando o Senhor estiver na glória, me coloque um à direita, coloque um de nós à direita e o outro à esquerda. Né? E Jesus diz a Tiago e a João, né? O que vocês, né? Vocês vão beber o cálice que eu vou beber? E vão ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Ele queria dizer, né? Vocês vão passar por este sofrimento que eu vou passar? Né? Por todas essas provações? Ele queria dizer que ainda não estavam preparados. Que Tiago e João ainda não estavam preparados para passar por todo aquele suplício, por todo aquele martírio que ele iria passar. Mas ele diz que nós podemos nos preparar, que nós podemos sim ter a glória, mas nós temos um caminho a seguir, a trilhar, e nós precisamos trilhar. Jesus passou ali toda aquela dor, né, para nos exemplificar e para também nos dizer que muitas transformações nossas vão ser doloridas, vão ser difíceis. É claro que vão ser difíceis,
Porque nós temos que lutar com nós mesmos, com todos os nossos defeitos. Nós somos os nossos próprios inimigos. Nós mesmos precisamos lutar conosco, porque é fácil para a gente apontar. Nós temos muito disso. Nós apontamos o defeito do outro, mas nós não conseguimos apontar os nossos defeitos. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que, do momento que nós erramos, que são muitos erros que nós cometemos, nós virarmos para nós mesmos, nós refletirmos, nós enxergarmos dentro de nós. E não nos acharmos merecedores mais do que os outros irmãos, mais do que as outras pessoas ao nosso redor. Trazendo para esse momento dessa pandemia, muito a gente tem se ouvido. Por que tem sido comigo? Por que tem sido na minha família? Primeiro, que cada um tenha o seu momento. É difícil falar isso? É difícil. Hoje mesmo eu estava comentando com meu filho. Hoje faz 1 ano que minha mãe desencarnou, que minha mãe passou para um outro plano. E eu disse a ele, como eu agradeço a Deus, porque se fosse neste momento, o quanto nós sofreríamos. Porque ele nos deixou ficar ao lado dela, todos os filhos, o tempo inteiro, amando, pegando na mão. Foram 15 dias de internação numa UTI, 15 dias os filhos ao lado. E hoje a gente sabe que todo aquele que for para uma UTI, os seus filhos não poderão estar junto. Quando forem enterrar os seus mortos, não poderão estar junto. Então nós temos que agradecer. Nós temos que agradecer ao invés de chorarmos as nossas dificuldades. É claro que nós vamos chorar, não tem como. Vamos chorar sim, mas vamos chorar agradecendo. Porque tudo que vier de dor e todas as nossas dificuldades, tenhamos todos nós a certeza de que essas dificuldades estão acontecendo para que nós consigamos vencer mais ainda lá na frente. São os fortalecimentos. Então Jesus respondia isso a Tiago e a João, que eles precisariam se preparar, porque de fato viriam muitas outras provações, e situações em que eles estariam sim se preparando para se melhorarem e para estarem, se Deus quiser, passando por todas as situações que seriam necessárias naquele momento. O terceiro exemplo que nós vamos falar é sobre o verdadeiro discípulo. Aí a gente vai falar, Jesus vai exemplificar sobre quem seria, naquele momento, um verdadeiro discípulo. Então Jesus está passando em Jericó, é a história de Bartimeu, e ele está passando em Jericó. E lá em Jericó tem um cego sentado, aquela multidão enorme passando, e Jesus está lá com seus discípulos caminhando e aquela multidão. E o cego Bartimeu está lá sentado, filho de Timeu, está lá sentado com uma capa que ele usava, que naquele momento, naquela época, os miseráveis dos miseráveis usavam aquela capa porque eles recebiam algum tipo de ajuda. Para ter aquela capa não era todo mundo que tinha, então era difícil, inclusive, de se ter aquela capa. Então ele era um homem super miserável, cego, e um pedinte que estava ali na rua pedindo esmola. E ele percebe e ouve que Jesus está passando. Então ele imediatamente fica em pé e grita para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus não escutou. Jesus continuou sua caminhada. Ele, não satisfeito, e aquela multidão ouvindo, porque todo mundo gritava, e ele gritando, as pessoas que estavam próximas a ele começaram a ficar bravas, empurrando, pedindo a ele que fosse para lá, uma pessoa cega, com uma capa de miserabilidade, um miserável. Então, o povo não achava ali, com certeza que ele não tinha aquele direito de chamar Jesus. Mas ele não se conforma e ele novamente grita e chama Jesus.
e ele fala: Filho de Davi, tem piedade de mim. Aí Jesus escuta. Jesus escuta, porque ele insistiu. Quando ele chamou a primeira vez e que Jesus não escutou, ele simplesmente não se entregou. Ele falou: eu vou gritar de novo, eu vou me fazer ouvir. E novamente ele gritou. E Jesus ouviu. E Jesus pediu aos discípulos que perguntou quem é que está chamando. E pede que tragam aquele homem até ele. E aí vem, Bartimeu, cego, até Jesus. E Jesus pergunta a Bartimeu: o que você quer? E Bartimeu responde: eu quero enxergar, Jesus. Eu quero enxergar. Antes dele enxergar Jesus, ele tira aquela capa e joga fora. Larga lá no chão. E aquela capa, naquele momento, significava dinheiro. É importante a gente falar isso. Significava dinheiro porque só quem podia pedir esmola era quem tinha aquela capa. E ele larga aquela capa. Imaginemos Bartimeu. O único sustento que ele tinha era a autorização de usar aquela capa para poder pedir esmola. Cego, pobre, miserável. Mas ele não pensa duas vezes. Quando Jesus lhe ouve, ele larga a capa e ele vai até Jesus. E ele pede que Jesus o cure da cegueira. E Jesus fala: a sua vontade será feita. E ele volta a enxergar. No ato que ele volta a enxergar, ele começa a seguir Jesus. Então, esse, como diz a Bíblia, é o verdadeiro discípulo. Aquele que nas dificuldades não perde a fé. Não perde a fé. E mesmo como Bartimeu, que ali deixou tudo, perdeu tudo que ele podia ter, porque ele não poderia mais pedir esmola, porque ele tinha voltado a enxergar. E ele tinha deixado a capa para trás. Ele era registrado com aquela capa, então ele não ia ter mais direito. Mas ele não pensou duas vezes no pouco que ele tinha em deixar para trás e seguir Jesus. Então é isso, meus irmãos. O servir é isso. O que nós podemos fazer? A nossa reflexão hoje é esta. Para realmente servir. Para realmente não perder a nossa fé diante das dificuldades, diante dos problemas. Porque nós somos filhos de Deus e Ele sempre está ao nosso lado. Vejamos o que hoje essa data, esta semana, amanhã, Sexta-feira Santa, o que representa para todos nós. Que há milênios de anos atrás, Jesus estava caminhando para um Calvário em nosso nome. Vejamos os exemplos que ele deixou. Uma pessoa que não tinha nada, que não se apegou a nada, que não se apegou à matéria e que seguiu curando, ouvindo, dando todo do seu melhor, da sua perfeição para nos deixar esse exemplo. E às vezes a gente se encontra em algumas dificuldades tão pequenas e achamos que as nossas dificuldades são as maiores do mundo. Pensemos nisso, meus irmãos, reflitamos. Sabemos que é um momento de dor, Quantas famílias estão passando pelas provações? Lembremos que nós temos os nossos combinados. Lembremos que nós, antes de voltarmos à terra, com a permissão do nosso Mestre Jesus, do nosso Pai Maior, prometemos, falamos que seríamos vencedores e vamos ser. Vamos um segurar na mão do outro, com união, com paz, com fé. Temos aí a nossa casa, tantos dias de trabalhos, tantos dias para que nós podemos servir sem achar que estamos servindo pouco. Dediquemos o nosso tempo aos nossos irmãos necessitados e amparemos todos os corações que aparecerem para nós, que estiverem à nossa volta. Nos dias de hoje, principalmente, está muito mais fácil, entre aspas, nesse momento,
de servir. Seja atendendo o idoso, seja levando uma palavra amiga, seja não podemos abraçar, mas seja tendo o contato da palavra, do consolo, né, daqueles que estão principalmente sofrendo tanto nesse momento. E principalmente, meus irmãos, não imaginemos que nós estamos abandonados. Nós não estamos abandonados. E lembremos, estes são desencarnes coletivos, combinados que tivemos. É o mundo inteiro, a terra inteira, passando por esse problema. Então o momento é de união, é de pararmos de olhar para nós mesmos, é de respeitarmos e é de auxiliarmos o nosso próximo. Tenho ainda, para finalizar, né, uma passagem que é extraída do Fonte Viva, do Chico, né, pelo espírito de Emmanuel. Lembrando de Emmanuel, né, quando Chico perguntou a Emmanuel, logo no começo, quando ele estava trabalhando, e que Emmanuel veio para lhe auxiliar, né, para ser o seu mentor, ele perguntou a Emmanuel o que ele tinha que fazer, né, para servir. E Emmanuel falou, são 3 coisas. A primeira, disciplina. A segunda, disciplina. A terceira, disciplina. Então vejamos, nós precisamos nos disciplinar. Porque se os nossos irmãos nos colocam que tudo tem que ser voltado para a disciplina, é porque é através da disciplina, né, para nos disciplinar, disciplinar o nosso tempo, para que nós possamos trabalhar, auxiliar, né? E o trabalho é tudo, meus irmãos. O trabalho é tudo. É quem atende na recepção, é quem coloca um sorriso no rosto, amigo, para receber todos aqueles que chegam na nossa casa durante todos os dias de trabalho. É ir até a casa, se verificar se está necessitando de alguma coisa, porque nós não podemos perder de vista que a casa está para os nossos assistidos, para os nossos irmãos necessitados. E nós podemos, graças a Deus, estar servindo na nossa casa abençoada, na Aglaizinha. E aí tem uma passagem do Fonte Viva, que está no item 82, quem segue, prossegue, onde ele fala, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, né? Que é exatamente uma dessas passagens onde Jesus fala, que está na Bíblia, né? Em Marcos 10:45. Então ele fala assim em um dos parágrafos, a criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. Vejamos aí que coisa maravilhosa, né? Quando o Chico, nessa passagem, nesse item 82, ele lembra, né, que quando nós nos propomos a servir, todos os nossos problemas, se não desaparecerem, é claro que não desaparecem, mas eles serão mais leves. O jugo será mais leve. Então, meus irmãos, eu peço, né, que neste momento a gente agradeça muito a Deus. A gente observe isso e agradeça muito a Deus toda a nossa vida, né? E agradeça principalmente por estarmos fazendo parte desse momento, vibrando, lembrando que nós devemos vibrar, orar e jamais perder a nossa fé. Então é assim que eu encerro o nosso evangelho de hoje com o tema servir, para que possamos refletir. Estamos servindo? É a pergunta que Jesus nos faz. Estamos servindo? Se não estamos servindo como devemos, reflitamos. Façamos uma pergunta para nós mesmos e façamos essa reflexão para que possamos ser melhores e possamos, se Deus quiser, evoluir a cada momento desta vida que combinamos e estamos tendo a oportunidade na Terra de ter. Então assim nós vamos agradecendo
vou pedir licença para fazermos as nossas vibrações e ao final a oração final. Assim, serenos, fortalecidos e harmonizados com o Pai Celestial, vibremos pelo bem universal, pela paz mundial, por todas as nações e seus dirigentes, pelo Brasil, na sua missão de pátria do Evangelho, pelos que estão em asilos, orfanatos, hospitais, presídios e pelas ruas, ou em sofrimento de qualquer espécie. Em especial, vamos pedindo a todas as famílias, a todos os seres que estão desencarnando por esse vírus. Que Jesus abençoe a todos. Pelos lares desajustados, pelas casas de caridade material e espiritual, incluindo todos os centros espíritas, por nosso lar, nossos parentes, nossos amigos e os que se dizem nossos inimigos, pedindo licença para vibrar por nós mesmos, deixando uma vibração ao encargo dos espíritos de luz. Graças a Deus. E assim nós vamos fazendo a nossa prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livre-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. E assim que todos tenham uma semana de muita paz, de muita luz, de muito servir e de muito amor. Graças a Deus.